onda senoidal que se propaga em uma corda é mostrada duas vezes na figura, antes e depois que o pico A se desloca de 6 centímetros no sentido positivo do eixo X, em 4 milissegundos. A distância entre as marcas do eixo horizontal é 10 centímetros. A razão é 6 milímetros. Se a equação da onda é da forma y de xt igual a ym seno de kx mais ou menos ômega t, determine a, ym, b, k, c, ômega e d o sinal que precede ômega. Vamos olhar para a figura. Se o h vale 6 milímetros, isso nos dá informação com relação à amplitude. Então, a amplitude vai ser 3 milímetros. Note que h é o todo. Então, aqui a gente tem mais 3 milímetros e aqui a gente tem menos 3 milímetros. A distância entre as marcas do eixo horizontal é 10 centímetros. Então, aqui é 10 centímetros, aqui é 20, aqui é 30, aqui é 40, 50, 60, 70. E dessa informação já é possível identificar o comprimento de onda, que é quando a onda começa a repetir a sua forma. Então, daqui para cá eu tenho lambda e a partir daqui começa a repetir. Então, se a gente acompanhar aqui a figura, o lambda, saindo da origem até esse ponto aqui, vale 40 centímetros, porque a escala aqui é em centímetro. Então, daqui para cá, a gente tem um comprimento de onda. Daqui para cá temos lambda. Então, já identificamos aqui, a partir da figura, a amplitude e o comprimento de onda. E tem a ym igual a mais 3 milímetros. Item B, ele pede um número de onda. O número de onda é 2π sobre lambda. E da figura identificamos lambda como sendo 40 centímetros. Então, é 2π sobre 0,4 metros. O lambda vai ser 15,70 radiano por metro. Aqui nós temos 2π radiano dividido por 0,4 metros. Então, 15,70 radiano por metro. No item C, ele quer a frequência angular, ele quer ômega. Aqui tem mais de uma opção de encontrar ômega. Você pode usar o fato em que V é igual a ômega sobre K, ou usar o fato em que ômega é igual a 2πf e achar o F, e achar a frequência. Como no item B já temos o valor de K, eu vou achar a velocidade para poder identificar o ômega a partir dessa expressão. Ômega igual a V vezes K. Para a velocidade, a gente precisa olhar novamente para o gráfico e ver que ele identificou esse ponto A antes e depois que o pico se desloque de 6 centímetros. Então, esse ponto A, que é esse ponto da crista, ele se desloca de uma distância D, que vale 6 centímetros, no sentido positivo do eixo X, num instante de tempo. Então, ele te deu o ΔT de 4 milissegundos. Então, com essas informações aqui que ele te deu a distância e te deu o tempo. Então, você pode identificar aqui a velocidade como sendo esse deslocamento pelo tempo. Então, o ômega vai ser D sobre o ΔT vezes o K. O D vale 6 centímetros, então é 6 vezes 10 a menos 2 metros. O tempo, 4 milissegundos. 4 vezes 10 a menos 3 segundos. E o K vale 15,70 radiano por metro. Esse metro cancela com esse metro, a unidade vai ser radiano por segundo. Isso aqui dá, então, aproximadamente 235,5 radiano por segundo. No item D, ele pede o sinal que precede ômega, mas ele fala no enunciado que essa onda senoidal se propaga na corda e esse ponto aqui se desloca 6 centímetros no sentido positivo do eixo X. Se é o sentido positivo do eixo X, é esse sentido aqui. Então, a forma da onda é do tipo y de xt, ym seno de kx menos ômega t, indicando que se propaga no sentido positivo do eixo X. Lembrando que kx menos ômega t, à medida que o tempo aumenta, o x deve aumentar para manter constante o argumento do seno, porque se a gente olhar para esse ponto assinalado aí como ponto A, ele conserva o seu deslocamento y. Então, os pontos da corda não conservam o seu deslocamento, mas os pontos da forma de onda conservam o seu deslocamento.
Então, se o ponto A conserva o seu deslocamento quando se move, a fase que determina esse deslocamento ela deve permanecer constante. Então, à medida que o tempo aumenta, o x deve aumentar, por isso o x positivo.